Deus em Salmos 145. Vamos ler apenas o versículo de número 3. Eu vou ler uma vez, depois os irmãos vão repetir. Amém? Salmo 145, versículo 3. Todos prontos? Vou ler a primeira vez, depois os irmãos vão ler. E para ficar bonito, depois vamos ler todos nós juntos, tá? 3 vezes, então vai dar para gravar bastante, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Todos juntos, então? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. Irmãos, nós estamos, durante esse período devocional da escola dominical, aproveitando para estudar e refletir, meditar sobre as perguntas do nosso breve catecismo de Westminster. Nós já falamos aqui, vamos repetir para ficar bem gravado a história, os pontos históricos desta Assembleia, porque a gente vê que nesse ponto histórico foi algo bem trabalhado, algo bem elaborado, fruto da preocupação com a sã doutrina que tiveram os nossos irmãos lá no passado. Então a Assembleia de Westminster, ela foi convocada no dia 12 de junho de 1643. 12 de junho, dia dos namorados, dá para gravar bem, né? Naquele tempo não era celebrado ainda esse dia. E a primeira sessão ocorreu no dia 1º de junho de 1643, ou seja, no mesmo ano. E foi até 1649. Então, não foi uma discussão rápida, breve. Foram anos de discussão, né, de 643 a 649. E também não foi uma pessoa, um teólogo, um pastor que refletiu sozinho sobre as questões que eram importantes para a igreja. Damos contas, notas históricas, que foram 121 teólogos. Então você imagina, 121 teólogos reunidos, em assembleias, eram todos os dias, em sessões regulares, durante um período de praticamente 6 anos. Então, o fato foi escrito ali, como o pessoal falava antigamente, quando a gente entregava um trabalho, está escrevendo papel de pão, né? Não, foi um trabalho bem elaborado. E hoje nós estamos na pergunta número 4. Conta-se que, quando eles chegaram a essa pergunta, conta-se, não dá para você confirmar, a história é bonita, pelo menos para reflexão. Quando eles chegaram a essa pergunta, que pergunta é a 4? O que Deus é? Observe que não é quem Deus é, porque aí seria um pouco mais elaborado, né? Então, é o que Deus é. E quando eles chegaram nessa questão, eles ficaram um pouco travados, perrou ali, não conseguiam sair dali, porque essa é uma questão muito complexa, muito difícil. E nós, crentes, até hoje, somos assim, e cremos que seremos até Jesus voltar. Quando nós estamos diante de uma situação que a gente não consegue resolver, o que a gente faz? A gente ora. Eles foram orar. E, em concílios, às vezes acontece isso. Aquele pastor com menos expressão, está lá no cantinho dele, mas está uma moral, pede o irmão ali para orar. Pede ele para orar. Aí fizeram isso, pediram o pastor ali mais novo para orar. E como que a gente ora? A gente aprendeu, lá na oração do Pai Nosso, que a primeira coisa da oração a gente identifica quem Deus é. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Alguns de nós oram, grandioso Deus, soberano Deus, Pai eterno, Deus de bondade infinita. A gente identifica Deus. E aquele pastor ali começou assim. E ele começou dizendo: Deus, tu que és Espírito, infinito, eterno, imutável,
seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Aí continuou a oração dele, fazendo um pedido ali aquela assembleia. Quando acabou a oração, logo mais a gente falou assim, não precisa mais discutir, ele já respondeu. Na oração foi respondido. E é exatamente o que está aqui, apelo. Você diz, pastor, a história é verídica? Não sei, mas é bem interessante, né? Bem oportuna. Mas a pergunta aqui, o que Deus é? E a resposta é, Deus é Espírito, infinito, eterno, em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E eu poderia dizer, né, a gente que a resposta, ela não é restritiva ali, ela não limita, ela pode ser ampliada, né? A gente vai colocar assim, e muito mais, né? Porque Deus é grandioso. Para cada expressão dessa, como em todas as perguntas, há várias referências bíblicas, é um bom fundamento bíblico. Por isso nós lemos logo de início o Salmo 145, versículo 3, que diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus, o nosso Deus, é grande, é grandioso, é digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. É insondável. Nós, quando vemos a obra da criação, o universo infinito, né? Não é infinito, mas a gente não consegue percorrer, né? Então, mesmo diante da grandeza do universo, a gente prega, a gente crê que Deus é transcendente, ou seja, que Deus é maior do que todo o universo. Salomão falou assim, os céus dos céus não te podem conter. Não é que a casa, o templo era pequeno apenas, não. Ele diz, até os céus dos céus não te podem conter. Quanto mais essa casa que eu te edifiquei. E segue-se aí algumas referências bíblicas. Por exemplo, João 4, 24, que é um texto que você conhece. Jesus está atravessando a cidade de Samaria, descansa ali junto ao poço de Jacó, vem a mulher samaritana, eles começam a conversar, a mulher pergunta para ele, olha, nossos pais adoraram nesse monte. Os judeus dizem que Jerusalém é o lugar de adorar. Qual é o lugar certo então? E ele responde, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Deus é? Deus é Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um outro texto também muito conhecido está em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus chama Moisés, é o símbolo da nossa igreja, a sarça ardente, a presença de Deus, a revelação de Deus, e ele tira a sandália dos pés, no lugar que estás, é a terra santa, e Moisés pergunta, mas quando me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? E a resposta foi, eu sou. Você vai dizer, eu sou, me enviou. Deus é. E a gente nunca vai encontrar na Bíblia a expressão eu era, ou eu serei, mas Deus sempre é. E Jesus, como Deus, ele também se apresenta assim. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou. Então Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é eterno. O Salmo 90, Salmo de próprio Moisés, ele vai dizer assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E o versículo 2, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quer dizer, Deus é eterno. E quando a gente pensa na eternidade, a gente medita, mas a nossa mente não consegue atingir, porque a eternidade não tem fim, a nossa mente é limitada. E aí o salmista vem, Moisés,
conjectura, talvez nessas meditações dele, ele fala de eternidade a eternidade. A gente limita de uma hora a outra hora, de um dia a outro dia, de uma semana para outra, um mês para outro, um ano para outro, um século para outro, um milênio para outro, mas uma eternidade para outra eternidade. Quer dizer, uma linguagem figurada, mas que expressa a grandeza de Deus. Alguns chegam a interpretar, creio que é uma boa interpretação, mas não abrange tudo ainda, que olha, antes de Deus existir, antes de Deus criar o mundo, quanto tempo Deus existiu? Não sei, né? A solidão de Deus, né? Antes de houver qualquer coisa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, não havia nada, absolutamente nada. Quanto tempo Deus existiu? Não sei. Vamos uma eternidade para trás. Aí Deus disse, Deus criou os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, Deus disse, haja luz. Naquele momento, até a consumação dos séculos, a volta do Senhor Jesus, quanto tempo tem nesse período? Quanto tempo haverá? Na minha cabeça, na sua cabeça, na nossa concepção, uma eternidade, a gente não consegue contar isso. E quando formos arrebatados, estamos para sempre com o Senhor, quanto tempo? Uma eternidade. Esse é o sentido de eternidade, a eternidade que é de Deus. Que Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Tiago, irmão do Senhor Jesus, na sua epístola, no capítulo 1, versículo 17, ele diz, olha, toda boa dádiva, meu Deus é bom, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não há variação, em Deus não há sombra de mudança. É por isso que nós temos a certeza que uma vez salvo para sempre. Nós mudamos. A nossa disposição para uma pessoa, nosso favor, a gente muda. Mas Deus não muda. Deus é um Deus imutável. Ele não é mais velho ou mais novo, ele não está mais forte ou menos forte. Existem alguns que chegam a pensar, quanto mais a gente ora, mais a gente adora, Deus se enche. Não, quem se enche somos nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Deus é imutável, nele não há sombra de variação. E quanto à nossa salvação, a nossa segurança em relação a isso, para você confirmar, o profeta Malaquias não diz isso. Lá em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Quem lembra do restante? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos, não somos condenados, justamente porque Deus, tem os seus atributos, é o Deus imutável. Deus não muda. Nós podemos mudar, mas Deus não muda. O apóstolo Paulo cantando isso, exaltando a Deus nisso, lá em Romanos 11, 33, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são as suas obras, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Deus é o Deus inescrutável. Os caminhos de Deus são eternos. Em Gênesis 17:1, aí o Abraão vai lembrar, que vai falar do nome dele, quando completou Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que age. João, em Apocalipse, capítulo 4, no versículo de número 8, ele fala dos 4 seres viventes que não tinham descanso, mas cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías também tem essa revelação em Isaías 6, quando o serafim fala, Santo, Santo, Santo é o Senhor, eternamente
Moisés ele recebe as tábuas da lei, a segunda tábua da lei, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. A partir do versículo 6, capítulo 34, ele tem essa resposta, e diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Deus é compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até a 1000 geração daqueles que o amam, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Nosso Deus é grande. Talvez, quando você cantar agora, aquele quão grande é o meu Deus, você vai cantar com mais alegria, com mais fé, com mais fervor. Grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus. Que Deus é? Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.